Fala pessoal, iniciando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu vejo ser interessante agora para o curto prazo e podem dar boas oportunidades durante a semana. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo. Não deixe aí de dar o seu joinha, né? O seu like, que é a maneira que vocês conseguem ajudar o meu trabalho desse lado, e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, porque, né, quanto mais pessoas deixam aí o joinha, o YouTube entende que estão gostando desse conteúdo, ele acaba recomendando para outras pessoas, beleza? Lembrando que no nosso site do capitalismo.com.br vocês vão encontrar cupom já aplicado de até 40% de desconto dentro dos nossos produtos, de carteira de recomendação tanto de curto, de médio para longo prazo. E, sem enrolação, já vamos direto para os gráficos, né? Dado aqui, tá, pessoal? A gente tem o Ibovespa, ah, que fechou a semana aqui no gráfico. Na quinta-feira deixou um engolfo em cima de uma região de topo. Então, para quem vem acompanhando o fechamento do mercado, está muito bem informado, porque a gente conseguiu de fato mapear essa movimentação do Ibovespa. Né? Aqui a gente já tinha comentado da possibilidade dele deixar um topo no 129.500 e começar um processo de correção. Correção essa que pode vir testar antigo ponto de resistência agora como suporte na região de 126.800, dado que aqui é próximo da média móvel de 20 também, tá? Então acho aí um ponto interessante que vale sim uma atenção para o Ibovespa, mas caso tenhamos uma correção um pouco mais ampla, deixa eu só colocar aqui de novo que eu tinha tirado, a gente pode usar Fibo para medir esse movimento da perna anterior e ver aí o Ibovespa, quem sabe, corrigir, fazendo uma movimentação mais ampla de baixa para a zona do 125 ou 124, tá? Também não acharia nada fora do normal, dada essa movimentação aqui em linha reta, beleza? Dito isso, temos dólar, que fechou a semana aí muito bonito, com viés positivo. Então, dólar para cima, bolsa para baixo, beleza? A gente olhando aqui pelo gráfico semanal, que eu acho muito mais bonito o gráfico do dólar, ele acionou o 9, né, olha lá, 9.2, não lembro, acho que 9.2, mas enfim, eu gosto de chamar de trade de correção. Tá? Desceu, testou média móvel de 9 dentro de uma tendência de alta, rompeu o máximo, expectativa maior que volte para romper o topo, seguindo aqui a tendência principal, né, a movimentação vigente, que nesse caso aqui é de alta. A gente já vem mapeando tudo esses movimentos lá no vídeo do fechamento de mercado, tá? Então, possibilidade do dólar voltar a testar os 5.700, que seria dólar 5,31, e depois ir buscar a média móvel de 200 e resistência um pouco mais acima na faixa ali dos 5.900, que seria dólar a 5,90. Dito isso, eu trouxe alguns ativos aqui ligados ao mercado americano, mas que tem BDR aqui por conta desse contexto do dólar, que vocês vão gostar bastante, beleza? Dando uma passada rápida pelos índices, pessoal, a gente tem um índice imobiliário. Testou LTV de médio prazo, já perdeu a força, né? Deixou aqui um engolfo na quinta-feira. Possibilidade de voltar a testar fundo lá embaixo nos 810. Então a gente vê a nossa bolsa de fato com viés mais negativo, pelo menos agora no curto prazo, tá? A gente tem um índice financeiro que conseguiu romper aqui o canal de baixo e pode iniciar agora um processo de correção, tá? Pode voltar a testar essa região dos 2.450. Não seria nada fora do normal. Índice de consumo também deixou uma barra feia na quinta-feira, um engolfo de baixa, em cima de uma zona de resistência, depois de tentar romper a resistência do canal de baixo, demonstrando fraqueza nessa movimentação e voltando a negociar dentro do canal de baixo com viés mais negativo, tá? O IEX, que é um índice de elétrica, também ficou feio, né? A gente viu bastante agressão vendedora no final da semana passada. Possibilidade de voltar a testar fundo nos 84.980. Para rejeitar esse contexto mais negativo, a gente precisaria ver aqui uma barra positiva fazendo um fechamento acima das máximas aqui anteriores, tá? Mas por enquanto bastante agressão vendedora aqui, tá? E o índice também que está bem travado é o IMAT, né, do índice de materiais básicos, também bem travado, não vejo nada interessante, beleza? Dito isso, agora partindo para os gráficos de fato, tem IDUC 3, tá? Acho interessante o ativo. Olhando pelo gráfico semanal, ele já acionou venda, que é o trade de correção, onde a gente tem uma movimentação de baixa, né, tendência de baixa no curto e médio prazo. O ativo se distanciou da média móvel de 9, fez uma movimentação até a média móvel de 9, né? Média móvel de 9 ainda segue virada para baixo. E a gente tem a semana passada fechando abaixo da mínima da semana retrasada, que aciona um trade de correção a favor da tendência principal. Assim como a gente viu aqui, olha, né, trade de correção nessa oportunidade, olha. Aqui nessa oportunidade também, imaginando aqui a continuação dessa movimentação, né? A gente teve aqui, ó, o preço que se distancia da média móvel de 9, faz o pullback até 9, perdeu a mínima, entra a venda,
distanciou da média móvel de 9, né? Média móvel de 9 aproxima aqui. Isso aqui é gráfico semanal, tá? Perdeu a mínima, entrou venda e agora novamente, tá? A venda seria. Inclusive, eu comentei um vídeo do fechamento, tá? Na quinta ou sexta, né? Na quinta ou quarta, na verdade, desse ativo. Aqui, olha, pelo diário, que ele fechou aqui abaixo, né? Olha, foi na quinta mesmo aqui, olha. Já teria acionado o pivô de baixo. Quem pegou aqui já, olha, com stop para cima aqui dos 12,16, 12,20, um stop de 7%. Expectativa é conseguir levar pelo menos até o fundo dos 10,28, que já dá um upside de 10%, tá? Segundo ativo, e agora já começando pelas BDRs, tem Coinbase, tá? Um ativo bem legal, tá, pessoal? Se a gente olha aqui pelo gráfico, deixa eu tirar aqui as médias. A gente tem um padrão de Camper Handle, né, que é um padrão de xícara aqui nessa região, mas que também dá para ser interpretado como uma acumulação de médio prazo, tendo aqui resistência, resistência, faz o rompimento desse ponto de resistência dessa congestão, volta a testar ponto de resistência agora como suporte, a gente tem uma troca de polaridade, deixa aqui uma barra bonita, com volume comprador acima da média, dando uma possibilidade de compra já aqui embaixo para quem pegou, entregou a movimentação de alta. Recentemente passou por uma nova congestão em topo e semana passada fechou a semana acima do seu nível de resistência com a formação de um fundo ascendente, né? Olha, fundo, expectativa de continuar a movimentação de alta, dado que temos tendência primária, secundária e agora terciária entrando em tendência de alta novamente, tá? Entrada aqui do pivô olhando lá pelo gráfico diário na região aqui do 57,02. O stop no fundo anterior dos 46,34 seria um stop de 19. Nesse caso, para swing trade, não tem condições, né, pessoal? O stop ficaria aqui, olha. Ele fez esse pivô, deixou uma barra de ignição com bastante volume comprador. Quem não pegou no rompimento pode pegar no rompimento da máxima dessa barra e um stop na mínima, tá? Que é um stop, que é um trade de uma barra, né? O stop é de 10%, então você só tem que tomar cuidado para administrar a posição e não entrar com a mão cheia, dado que o stop aí para swing trade é um stop totalmente desproporcional, pelo menos na minha leitura, eu não vejo sentido um stop de 10%, tá? Então tem que ajustar a mão aqui em Coinbase. Outro contexto seria passar aqui retração entre máxima e mínima dessa barra e no intraday ver se o ativo chega a corrigir na região de 55 aqui, que é o trade de correção de barra. O stop fica na mínima, um stop de 7%, mas corre o risco de ficar de fora, tá? Então, eu gostei bastante, volume comprador acima da média, gráfico diário e gráfico semanal alinhados com pivô próximo da média móvel de 9. Vejo expectativa do papel subir, com um alvo lá para os 73, depois nos 81, depois 107, tá? Então, teria um stop de 10% lá pelo gráfico diário, né? Até o primeiro alvo já são 29, tá, pessoal? Então, basicamente 3 para 1. Acho bem interessante aí Coinbase, é um ativo para ficar de olho. QBTC, assim, eu não gosto desse ETF para trade, tá? Assim, é bem arriscado por conta do gap, não gosto. Mas assim, olhando isso aqui pelo gráfico semanal, tá muito bonito, tá, pessoal? Quem quiser arriscar, só que de novo, eu não sou muito chegado em QBTC11 para trade de curto prazo, tá? Seria no rompimento da máxima, stop na mínima, stop de 8%. Veja a possibilidade aí do ativo vir para romper os 23,74 e aí dar uma estilingada para cima, podendo buscar lá os 28, tá? Só tem que tomar cuidado por conta de gap, tá? Então eu entraria também com a mão pequena, dosaria aí a mão nesse trade, tá? O primeiro alvo lá nos 28,35 já dá 22%, tá? E depois, quem sabe, buscar os R$ 35, um upside de 55%, beleza? Mas, sempre o adendo aí, tomem cuidado porque é um ETF, então tem gap de baixa, entraria com a mão bem pequena, tá? Sei lá, de uma mão que eu entro normal em um trade em média de stop de 5 a 7%, em um trade, por exemplo, do QBTC, eu entraria com 25% da mão só. Caso o ativo abra, né, com um gap aqui de baixa de 10, 15%, não é um stop que vai me prejudicar, dado que eu entrei com a mão muito menor do que eu entro num trade normal, beleza? Outro ativo ligado à BDR também é Mastercard. Tá? Se a gente olha pelo gráfico semanal, o ativo está numa tendência de alta, de longo, de médio e de curto prazo. Acionou uma bandeira aqui de médio prazo, bem bonito, né? Deu uma entrada aqui nesse pullback, ele rompeu o canal de baixa, que era a resistência, voltou a testar como um suporte, deu sequência na movimentação de alta, olhando lá pelo gráfico diário,
brigando aqui em ponto de resistência. Se ele volta para romper esse topo agora dos 81, eu vejo uma boa possibilidade de um trade aí em Mastercard. Só tem que tomar cuidado com o tamanho do stop. Um stop de 8,5% de um ativo que tem um valor nominal alto. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, tá? De novo, tem que dosar a mão, tá, pessoal? Esses ativos tem que saber montar a posição. Você não vai entrar em toda operação com o mesmo financeiro, tá? Porque se você entrar em todas as operações com 10 mil reais e tomar um stop de 5% num valor nominal, num ativo de valor nominal de 3 reais, é totalmente diferente de você entrar ah, com o mesmo valor e tomar os 7% num ativo nominal de 81, tá? Então, assim, toma cuidado, mas é um ativo bem interessante, bastante volume comprador, veja a possibilidade do ativo e trabalhar, tem alvo lá nos 89. Então, do mesmo jeito que o stop ele é longo, a gente tem um alvo de 9%, também é um alvo bem interessante, tá? Só tem que tomar cuidado de novo, tem que saber dosar a mão, senão vai fazer cagada. ETHE11. Vejo também a possibilidade pelo semanal, tá? Entrada no rompimento da máxima, stop na mínima, stop de 8,34. Pivô aciona só aqui em cima no 60 com 60. Ah, mas eu já vejo a possibilidade disso aqui, olha. Fundo, o outro fundo aqui e essa movimentação. Para buscar alvo aqui nos 80, tá? O que dá um upside de 38% contra um stop de 8. Então acho aí bem interessante também. PGCO34, também uma BDR, é um ativo que segue a tendência de alta no médio prazo. Né? Deu uma boa oportunidade aqui embaixo, olha, caso alguém tenha pegado, é um ativo que é bem fora do radar, ficou muito bem posicionado, segue trabalhando, sendo conduzido pela média móvel de 9 de 20. Na semana passada fechou acionando um novo pivô de alta, com um volume monstruoso acima da média, e aqui seria trade semanal. No rompimento da máxima em 67,80 eu vejo uma boa possibilidade, o stop na mínima lá dos 62,58, um stop de 7,5%. O alvo 73,67, que é um alvo desse último pivô aqui, ó, dessa movimentação, que tem alvo um 73,67, já dá aí 8,62, né? E aí o alvo mais longo, que é o alvo dessa acumulação aqui embaixo, fica na região lá dos 75, o que dá um alvo de lá em cima de 12%. Então, basicamente 2 para 1, tá? Acho bem interessante. No gráfico diário a gente consegue ver bem o fechamento acionando aqui um pivô de alta, tá? Um papel bem bonito. Esse outro ativo aqui também, tá? Bem interessante. É o NHH34. Tá? É um ativo que aqui eu aguardaria a correção dentro da barra, tá? O ativo pode romper a máxima e ir embora e ficar de fora. Então, né, não tem o que fazer. Eu, aqui nesse caso, tentaria pegar a correção dentro dessa barra, tá? Olha. Ele fez o rompimento. Caso ele volte aqui lá pelo gráfico diário testar a região dos 44, 43 reais, eu vejo boa possibilidade de compra de correção dessa barra com stop na mínima da própria barra do semanal, o que seria um stop aí em média de 7,90, tá? Primeiro alvo dessa congestão para cima fica na região dos 54,08, depois 62. Então tem um upside, se o ativo corrigir claramente, de 23% até o primeiro alvo de 54, depois um alvo um pouco mais longo no 100% da projeção, totalizando 40% de upside, tá? Acho bem interessante. Olhando pelo gráfico diário, a gente vê que ele já acionou o pivô, tá longe da média móvel de 9, então no diário seria basicamente aqui aguardar a média móvel de 9 se aproximar do preço e tentar pegar o trade de correção que a gente sempre vê aqui. Esse ativo eu já tinha, né, falado na semana passada, também no final da semana passada, ele já acionou um pivô aqui, olha, no meio da semana passada, ele já está correndo o trade, né? A entrada foi na região dos 19,40, ainda está na mesma região de preço, stop técnico abaixo do fundo anterior dos 18,62, um stop de 4%, olhando pelo semanal para tentar carregar até a região dos 21,60, que é a zona de vazio gráfico, o que dá aí um upside de 11,70% contra um stop de 4%. Ou lá ele, né? Fuja.
um stop de 4%, beleza? Então, bem interessante também. A gente tem aqui uma região de vazio gráfico. Estrutura de resistência era nos 19,30. Acima disso, só resistência importante lá nos 21,64. Tá? Isso que a gente chama de vazio gráfico, ok? Agora um ativo para venda. Bradesco, tá? No gráfico semanal a gente vê que o ativo faz uma forte movimentação de baixa. Ele já trabalha aqui com pivô de baixa e voltou a testar antigo ponto de suporte, que era bem interessante e bem importante aqui, ó, que era o suporte, e agora funcionou como resistência, tá? Então, levando isso lá para o gráfico diário, já teria dado uma venda, contextualizando, então, e confirmando que tempo gráfico diário alinhado com o tempo gráfico semanal. Pelo diário a gente vê que o papel fecha abaixo do fundo, né? Olha, nos 18,54, mostrando a possibilidade de voltar a testar região de suporte aqui nos 12 e 11. Dá um upside de 3,33. O stop fica na região dos 12,81. Um stop de 2,22. Tá? E aí, se o ativo seguir essa tendência, temos alvo principal na região dos 11,54, tá? Olhando pelo gráfico semanal. Bem interessante o Bradesco aí também. Petri 4 para compra, né? Olhando pelo gráfico semanal, é o trade de correção, olha lá. Mesma coisa do dólar. Fez uma movimentação, de alta, corrigiu o média móvel de 9. No rompimento dessa barra, aciona a compra, né? A gente tem essa barra aqui. Rompeu a máxima? Não. Você traz o gatilho para cá. Rompeu a máxima? Rompeu na sexta-feira. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? O stop está aqui embaixo. E o alvo no topo anterior lá dos 41. Entrada na região dos 38,77. O stop na mínima em 37,24. Um stop de 3,96. O alvo, que é o topo aqui dos 41, dá um alvo de 5,70. Né? Então, basicamente, 1,5 o tamanho do risco. Tá? A gente olha aqui o gráfico diário. Possibilidade de pivô de alta, que seria isso aqui. Fundo, possível formação de fundo ascendente, imaginando que ele faça isso. Né? Perna 1 de expansão, correção, que é contração, imaginando a continuação dessa movimentação aqui de Petri 4, pelo menos para voltar a testar topo aqui nos 41. E mais um para venda aí, Neo 3, setor elétrico, pelo semanal, trade de correção, só que agora de venda. De novo, faz movimentação de baixa, corrige até média móvel de 9, perdeu mínima, venda, faz movimentação de baixa, corrige aqui lateral, tenta subir, não consegue, nessa barra perde a mínima, venda, faz mais uma movimentação de baixa, se afasta da média móvel de 9, né? Perde a mínima, esse candle? Não. Sobe sem perder a mínima. Aí beleza, ele fecha isso aqui, ó. Né? Aqui a média móvel de 9 virou para cima, ele cancela o trade de correção, tá? A média móvel tem que continuar virada a favor da tendência que você está procurando venda. Só que na semana passada, olha, ele já fechou com uma barra aqui, a 9 virou para baixo de novo. Inclusive, nesse contexto, até funciona como 9,1. Então, no semanal seria aqui, ó, venda, stop, imaginando que ele venha para perder esse fundo aqui e aí levar lá para onde a gente já teve aqui a análise, que é o alvo principal, é o suporte aqui dos 16 e 15. Olhando lá pelo gráfico diário, já acionou a venda aqui nos 18,53. O stop está na máxima dessa barra de ignição, um stop de 3,97. Colocaria até um pouquinho acima, tá? Nos 19,32, um stop de 4,24. Para tentar levar primeiro até o fundo dos 17,60, um upside de 5%. 1,1 o tamanho do risco, pensaria fazer uma saída parcial aqui nos 17,60 e aí tentar carregar lá para os 16 e 15, 16 e 20, o que já dá um upside de 11%. Beleza? Então, esses foram os ativos aí que eu achei interessante. Lembrando que se você quiser ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago para análise na semana que vem. Ou se você já quiser análise pro decorrer da semana, é só deixar o comentário no último vídeo que foi postado sexta-feira do fechamento de mercado, que aí eu trago análise já pro vídeo de segunda-feira do fechamento, beleza? Boa semana de trades para todos e estamos juntos.